A gente está de volta hoje com um assunto bem profundo, que eu aprendo cada dia mais com a Dani, que é um assunto que ela domina e continua aprendendo sempre, né? A fenomenologia existencial foi um assunto, foi um termo e um assunto muito perguntado nos comentários, em directs pro nosso canal, porque a gente pincelou sobre fenomenologia ao longo dos nossos episódios. E a gente percebendo que as pessoas estavam com muito interesse, então olha como a gente escuta vocês, né? As pessoas estavam com interesse, querendo saber mais. Então a gente trouxe hoje o tema fenomenologia existencial. Eu sou a Thaís Salã. E eu sou a Daniela de Oliveira. Você está no foco próprio. E vamos nós. Vamos começar. Não tem como a gente falar de fenomenologia assim, a gente dá uma pincelada histórica, vai? Por quê? A gente nunca, né, o conhecimento não tem nada de novo, né? A gente está sempre reciclando e é aquela coisa de nada se perde, tudo se transforma, né? Exato, nada se ganha, nada se perde, espiral, tudo se né? Não é um círculo, na Exatamente. verdade uma espiral. A gente volta para o mesmo lugar, mas num estágio diferente. A gente dá uma acrescentadinha, muda algumas coisas. Então, eu vou dar uma pincelada muito rápida. A gente começa lá na Grécia, assim, antes de Sócrates. Tinham dois caras lá, que eram Parmênides e Heráclito. E tinha uma diferença entre eles. Então, Parmênides, ele dizia assim, olha, a gente precisa descobrir a essência das coisas, a verdade. Existe uma única verdade e a gente precisa descobrir ela. Conhecido? Conhecido. É o que hoje nós, dentro da ciência, procuramos fazer. Conhecer a verdade. A verdade, objetivo. Objetivo. E aí tinha o Heráclito, que é o cara que todo mundo atribui uma frase pra ele, mas que a gente não sabe se é dele ou não, parece que não. Que é aquela coisa de que a gente não se banha na água do mesmo rio por duas vezes. Porque o rio já não é mais o mesmo, nós já não somos mais o mesmo. Essa frase não necessariamente é dele, mas engloba o pensamento dele, que é o seguinte. Não existe uma essência das coisas, uma única verdade. Exato. Mas existe isso que a gente chama, hoje a gente chama de subjetividade. Existem várias, né, verdades por aí. Sim. E aí a gente vai avançando ao longo dos séculos e as ideias de Heráclito foram ficando mais perdidas. Né? Veio Platão queimou também um monte de coisa dos outros pensadores que não eram da mesma escola dele, né? Não foi um cara legal pro conhecimento do mundo. Apesar de ser muito falado, mas, né? Foi um cara que queimou mesmo, ele, né, queimou o conhecimento das outras pessoas e etc, porque não acreditavam na mesma coisa que ele, então tinha uma questão do autoritarismo. E esses outros conhecimentos dos filósofos materialistas, próprio Heráclito, foram ficando mais esquecidos, mais jogados aí ao longo do tempo. E essa questão de vamos descobrir a verdade, ela foi andando conosco até que a gente chega em Descartes. Né? Então Descartes diz o seguinte, olha, ele começa lá, foi o primeiro cara que começou a estudar, que pôde, né, enfrentou ali a igreja, começou a estudar anatomia, começou a ver como é que funcionava esse negócio do corpo humano e tal, e ele dizia o seguinte, olha, o corpo ele é um maquinário, e aí vem a alma, entra dentro do corpo e faz esse maquinário funcionar, então o corpo é como uma máquina, e você vê que a gente vem arrastando isso até hoje. Exato. Né? Então Descartes ele marca para nós uma dualidade. O que é biológico, o que é psicológico. Exatamente. E que a gente traz isso até hoje, sim. Entendeu? Sim. E a gente busca isso. E a gente vai buscando isso, né? Então as pessoas chegam e falam, não, mas isso é mental ou isso é do corpo? Tem algo de químico aí. Tem algo de bioquímico, tem algo de químico. Sim. E aí a gente fala, não, mas calma aí. E essa outra ideia de Heráclito lá atrás, ela veio seguindo um tanto mais ali pela filosofia mesmo. Né? Então a gente cria a ciência e a filosofia como duas vertentes opostas. Isso, apesar da ciência nascer da filosofia, o que é muito louco, né? Exato, mas elas foram se distanciando. Exatamente. E o que era ciência, essa ciência olhava pra filosofia, vocês viajam. Exatamente. E a filosofia olhando, vocês são muito mente fechada. Exatamente, é bem por aí mesmo. E aí quando a gente olha, né, a gente vai andando um pouquinho mais na história. Então a gente tem Descartes ali em 1600, entre 1500 e 1600, 1650. Aí vem Hegel, dentro da filosofia. Olha, gente. Né? Então Hegel, a maioria das pessoas conhece pela fenomenologia do espírito. Então Hegel ele começa a falar desse negócio de fenomenologia aí,
que é o estudo do fenômeno, né? E na fenomenologia do espírito ele vai falar dessa identificação entre ser e pensar, né? Então ele vai estudando essa manifestação, né, da própria essência do ser humano. Ele continua ainda nesse pensamento de encontrar uma essência, né? Então você falar de como se o seu pensamento tivesse associado à sua existência, a espiritualidade, tá, nessa essência, né? Então assim, eu estudar a manifestação é eu estudar a essência do ser. Então tudo que se manifesta em nós é um estudo da essência, né? E aí a gente vem andando, né, nessa história de filosofia e ciência e tal, e aí a gente começa com um cara lá que começa essas coisas de psicologia. Começa esse negócio de psicologia aí. Você vê que eu tô pulando, tô dando saltos históricos, tá, gente? Que se chama Franz Brentano. Então o pessoal da psicologia que vai estudar a história da psicologia vou estar lá estudando Franz Brentano, entendeu? Que é o cara que ele vai começar a estudar a consciência. Que, aliás, ninguém conseguiu definir até hoje. Entendeu? Então esse cara vai lá, então ele vai dizer que a consciência são atos e processos psíquicos. Então ele começa esse negócio de como é que a consciência vai instituir as relações com os objetos que existem nela mesma. Olha onde vai, né? Então eu falo, a gente só tem que entender. O Clóvis de Barros tem uma frase que é legal, né? A gente só tem que entender, o cara teve que pensar. Então você imagina para ele ter que pensar. Não, entender é difícil. Então, ele é o cara que fala, olha, a psicologia é o seguinte, ele tem uma definição do que é psicologia. Ele dá para nós uma definição do que é psicologia, que é o estudo de como a consciência vai descrever a ela mesma, ao que existe nela mesma. Olha, né? A consciência não significa o indivíduo? Então, para Franz Brentano, a consciência é o quê? São os atos e processos psíquicos. A pessoa com ela mesma. É a pessoa com ela mesma. Então, para Franz Brentano, é isso. E vai descrever essa relação, né, esse modo de existência. Aí a gente começa um assunto, né, que aí já tá mais... Vamos chegando aqui mais perto do nosso tempo. Né, mais perto das pessoas mais famosas, assim, do nosso tempo. Quem foi aluno de Franz Brentano? Freud. Né? Freud foi lá aprender com esse cara. Acho que é o psicanalista mais conhecido, né? É o psicanalista, definitivamente. O pai da psicanálise, não só dentro da psicologia, como assim. É que na psiquiatria a gente sabe quem veio antes de Freud. Exatamente. Talvez para a psicologia, olha como é interessante, né? Os pontos de vista diferentes, até o que a psiquiatria estuda na medicina. É completamente diferente. E o que a psicologia, vai estudar. É muito legal, existem diferenças mesmo, né? Então eu acho que vocês vêm para um lado mais dentro da medicina estudando. Isso, inclusive o Freud vindo dali, né? Nós da psicologia não. A gente vai estudando de diferentes partes. Um pouco mais dessa parte filosófica. Eu acho que é super interessante. E aí, pra gente entender como vem da... A gente tem dois campos, né? Sim. Mas que eles vão se conversar. Exato, eles não são opostos como as pessoas... Pelo contrário. Eles se complementam, né? E aí Freud e o Russell foram alunos de Brentano. E eles tomaram caminhos um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo muito alinhados com esse... com não é o Russell da filósofos, tem o Rousseau, da política... Não, tem o Rousseau, tem o Russell, que é o que a Dani tá falando. Dentro da fenomenologia, que nem é fenomenologia existencial ainda, que nós vamos chegar lá. Então o Freud ali em 1900 ele escreve, né, a primeira tópica lá do aparelho psíquico, e o Russell também em 1900 ele escreve as investigações lógicas. Então ele vai falar que existe uma crise na ciência. Então ele traz de volta essa coisa de que, olha, as ciências estão em crise sempre, né? Então eu acho que ela nunca deixou de estar em crise. O que eu acho bacana, né? Porque a crise, ela leva à evolução. Exatamente. É o questionamento, peraí, isso aqui não tá muito legal, não tá muito legal. Que faz a gente procurar e seguir, né? Acho que e aí ele fala o seguinte, a fenomenologia ela é a solução para essa crise na ciência. Porque ele diz o seguinte, a gente tem que voltar pro começo de tudo. Só que aí o que acontece? Ele traz um tanto da questão do Parmênides. Então, o Russell ele traz essa história da gente ter que se distanciar, ter um distanciamento do objeto que a gente está estudando, para só ver o fenômeno. Para descrever. Para descrição do fenômeno.
Então não existe algo subjetivo, existe uma descrição do que se vê. Do que se vê. Como Então ele coloca... não sendo afetado pela pessoa que descreve. Tanto que é isso, né? O que é fenomenologia? É o conhecimento do fenômeno, é o estudo do fenômeno. O que é muito interessante, né? Porque a escola que eu tive, eu fiz psiquiatria na Unicamp, e Dr. Paulo Dalgalarrondo, né, que é pai da psicopatologia, né? Então, pato, né? O que é patológico é a alteração. Uhum. O que é fisiológico é o funcionamento normal. Então, quando eu falo psicopatologia, é o estudo da alteração da mente, né? O Dr. Paulo tem o livro mais lido em psicopatologia. E ele sempre falava muito para nós, residentes lá na Unicamp. Escrevam o que vocês veem. Não precisa usar termos rebuscados. Escreve da forma como você vê. Ele fala, isso vai ser mais rico. Sim, então você tem uma descrição daquilo que é visto, né? E aí, o que acontece? O Russell, ele trazia isso. Inclusive, dizem por aí, né? As fofocas, né? Dos bastidores. Dos bastidores. Que ele foi se isolando tanto do mundo, na questão da fenomenologia, de ter que descrever apenas o fenômeno, etc., que ele andava pela rua, já no final da vida dele, e ele não falava com ninguém, ele não... Pra não ser afetado. Exatamente, para ele não ser afetado, né? Então ele foi... Pra não ter um viés. Viés, exatamente. Aí vem a ciência, né? É. A ciência é isso. O que é viés para você que não tá, né, não tá no mundo da ciência, na publicação de artigos, né? Então, viés são pontos de um estudo que pode levar a uma interpretação errada. Uhum. Então, existe, por exemplo, o viés de memória. Então, se eu vou fazer um estudo e eu preciso perguntar para a pessoa como ela era, uma pessoa de 20 anos, como ela era aos 6, pode ser que ela me descreva um pouco distorcido, porque tem o viés, ela pode lembrar disso de uma forma não exatamente como aconteceu, né? Então, isso que você está falando, então quer dizer que ele para evitar vieses... Sim. Então ele se fechou. Ele tinha essa ideia da descrição do fenômeno exatamente como ele acontecia e tal. Então a gente vê aí, né, trazendo Parmênides de volta. Vamos descobrir, vamos, né, chegar à essência desse negócio. E aí teve um aluno dele, que se chama Martin Heidegger, que tem uma história de vida um tanto complexa, etc. E que aí é onde a gente fala, né, como é que a gente vai distinguir no autor da obra. Que escreveu uma obra fantástica, né, então enquanto pessoa pode não ter sido a melhor pessoa do mundo, mas foi lá e escreveu Ser e Tempo. Que, aliás, inspirou. Nossa, né, uma das nossas inspirações aqui. Pro tempo próprio. Exatamente. Então, o que o Heidegger falava? Aí Heidegger, quando ele escreve Ser e Tempo, ele e Russell se desentendem dentro da filosofia. Porque Heidegger vira e fala assim, não existe esse negócio de estar separado do mundo. Então ele se propõe a fazer um estudo sobre que negócio é esse que é ser humano, a essência do ser. A proposta dele é fazer a essência do ser. Sim. Então ele entra com essa questão da investigação fenomenológica, e aí ele vai entendendo o que aparece ali, né, enquanto a gente está falando do que é ser humano, o que vai aparecendo. E aí ele fala da fenomenologia enquanto uma atitude, né, da análise desse fenômeno enquanto fenômeno, mas ao mesmo tempo que a gente não consegue estar separado da relação. Não, se eu vou descrever uma coisa, eu vou descrever a partir da minha visão, né? O meu frame. Eu tenho a minha percepção. A minha percepção que pode ser diferente da sua, dependendo da sua experiência de vida. Então, eu sempre vou ter um viés. E a partir do momento que eu entro em contato com aquele fenômeno, quanto mais eu sei do meu viés, quanto mais eu sei de mim mesmo, eu posso descrever o fenômeno e a mim mesmo, ao mesmo tempo, na relação com esse fenômeno. Perfeito. Não, eu acho isso muito legal. Não é que você ameniza o viés, mas você consegue compreender o que você está vendo e por que você está vendo do jeito que você está vendo. Exatamente. É isso? Então, quando você pega um trabalho de fenomenologia, por exemplo, geralmente eles vão ser escritos, eles, né, vão ter os trabalhos e eles vão ser escritos a partir de um ponto de vista. Então, por exemplo, dentro de um trabalho de fenomenologia, um sujeito já é um sujeito que já também tem algo de universal nele. Então, o Heidegger, ele fala, né, nós seres humanos, ele começa a inventar palavras para tentar explicar que negócio que é esse, né?
E aí ele tem uma palavra que é Dasein, que é muito conhecida para nós da psicologia, da psiquiatria. Para quem não vai conhecer, mas o que é Dasein? Olha a definição. Dasein é ser já sendo no mundo com outros, tá? Ou seja, para ele, nós somos entes. O que é ente? É qualquer coisa. Isso aqui é um ente, isso aqui é um ente, isso aqui é um ente, né? Dentro da filosofia, tudo é ente. Mas para ele, nós somos entes especiais, entre aspas, nós somos diferentes porque a gente se questiona sobre a própria existência. Tá? Então essa é a nossa diferença. Seria a metacognição? Sim, uma metacognição. O que é metacognição? Aqui eu tô sendo mais científica, desculpa. Vai lá. A metacognição, então, é um nível cognitivo, né, de desenvolvimento aqui do córtex pré-frontal. Tamanho que eu consigo entender a forma como eu funciono. E a metacognição ela é muito importante para o aprendizado. Né? Uma vez que eu começo a identificar qual é a forma pela qual eu aprendo, qual é o meu método, qual é o meu funcionamento, eu consigo aprimorar. E ele vai, além disso, ele fala, nós somos os únicos seres que têm perguntas sobre a existência. E não só a nossa existência. A nossa existência, e a gente se depara com a morte. E a gente consegue falar, nossa, eu sou finito. Sim. E eu vou morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. Isso. E isso dá para nós um lugar de fundamento enquanto seres que é diferente. Porque para ele, um dos nossos fundamentos é a angústia de existir. Sim. Então todos nós somos angustiados. Sim. de berço, por natureza. Por natureza. Porque a gente existe, mas sabe que tem um fim e não sabe quando é esse fim. E a gente, assim, só dando uma viajada aqui, a gente não quer existir, simplesmente existir, a gente quer existir fazendo diferença. Sim, então aí vamos lá. Por isso da angústia. Acho que vou voltar ao Dasein. É um gerúndio, você percebe que é um ser já sendo. Uhum. Então, isso é muito importante para nós, né? Ele é um ser já sendo no mundo, ou seja, a gente já está no mundo. Sim. Em relação com os outros. Sim. Então, parte disso é que a gente só se constitui em relação, né? Então, resumindo bastante, assim, somos fundados numa angústia de existir, que a gente se questiona sobre a própria morte, a gente se questiona sobre a morte, e a única maneira, né? E a única maneira da gente poder dar sentido para nossa existência, da gente poder estar no mundo, ocupar um lugar próprio no mundo, e aí a gente pode ir conversando sobre o que é isso depois, da gente ter uma ocupação nossa de quem nós somos, nos apropriar de quem nós somos, se angustiando. E se a gente não se pergunta sobre a morte, se a gente não se depara sobre a morte, a gente não se angustia. Aí, do que me lembra? A crise. Eu vou fazendo as minhas associações aqui. Buda, a história de Buda. Buda vivia, Gautama, né, o primeiro lá, Buda, vivia lá no palácio, era um príncipe, e ele nunca tinha se angustiado, porque o pai dele nunca tinha deixado ele sair. Quando ele se angustia, quando ele sai, uma das primeiras deparações que ele tem é a pobreza, a morte, né, e o sofrimento. Quando ele se depara com isso, ele vai se questionar, ele fala, opa, que negócio é esse aqui? O que está acontecendo? Né? E aí começa todo o processo dele. Então a fenomenologia ela traz um tanto a fenomenologia existencial ela vai trazer um tanto disso para nós, né? E aqui eu tô falando só por enquanto do Heidegger, depois tem outros autores aí pra gente explorar e tudo mais. Mas o que é importante disso? Eu acho que é importante disso aí a gente entender que existe esse sentido que ele é imanente, ou seja, ele pode ser percebido, ele pode se fazer ver, né? E ao mesmo tempo existe algo que é dessa pergunta, que é sempre mutável, né? Nós somos sempre mutáveis, né? Nós somos maleáveis. E aí o que é interessante, né? A gente tem lá Descartes, voltando na nossa historinha, por que eu trouxe Descartes na história? Porque Descartes ele diz o seguinte, né? Eu penso, logo existo. Logo existe, exato. Ou seja, eu preciso pensar para depois eu existir, certo? Dentro da fenomenologia a gente faz o oposto. Eu existo, por isso que eu penso. Sim. Né? Então isso sabe que eu concordo. Né? Então assim, eu não consigo pensar se eu não tiver existência. Então a minha existência, ela vem antes de uma essência qualquer, né?
E aí, para nós, eu acho que tem esse lugar da consciência, ela é sempre uma relação. Sim. Sempre a consciência de algo, mesmo que seja comigo mesmo, né? Ela é sempre uma relação. Dentro e fora, fora e dentro, dentro com dentro. Mas essa relação, ela só existe se eu tiver um outro. E só colocando, assim, dos livros do Cortella, que eu gosto muito, é uma leitura muito, né, muito gostosa, assim. E ele fala sobre essa angústia de existir. Sim. Sabendo da morte. Né? Então, e que não é simplesmente eu sei da morte, ok. Mas é assim, tá, eu sei que eu vou morrer. Cara, existe algo na gente que é do ser, do existir, ser. Então eu não posso passar pela vida nulo. Aí que vem a angústia. Isso. E aí ele fala de um jeito tão bacana que, por isso, muitas vezes a gente fica atrás de grandes feitos, né? Claro, tem o Descartes. Grande feito. Né? Temos Newton. Grande feito. Né? A gente tem um monte de... Então, assim, a gente vai atrás de grandes feitos. Mas a gente se esquece, o Cortella coloca isso, eu acho muito lindo, que a gente pode fazer grandes feitos para uma pessoa. Exatamente. E aí ele chama isso de ser importado. Então, quando eu falo eu me importo com você, significa que um pouco de você existe em mim, logo você é imortal. Exatamente. São as maneiras que a gente vive, né? Exato. Então é isso. Então, quando eu li isso, para mim acho que foi tão importante. Sim. Porque você começa a dar valor para aquilo que você faz, do pequeno, né? E não precisa tanto da grandiosidade. A humildade, né, o fazer para você já tá já dá uma sensação de satisfação e até um certo alívio dessa angústia de existência. Na cultura mexicana eles têm isso, né? Que você tem 3 mortes. Uma quando você se dá conta da morte, que a morte existe. A outra quando você morre mesmo. E a outra quando as pessoas já não contam mais a sua história. É isso. Né? Então eu acho que isso é bem bonito, assim. Isso é muito bonito. E tem a ver com a fenomenologia existencial. Tem a ver. Né? Só que o Heidegger ele diz o seguinte: pode ser que você nunca se angustie, tem gente que passa pela vida sem se angustiar. São pessoas que estão nessa mundaneidade. Então, quando a gente fica na mundaneidade, que eu falo que é o ratinho na roda do hamster ali, né? O hamster ali, pá, tô fazendo. Automático. O modo fazer, né? O modo fazer, tem o modo existir e o modo fazer. Quando a gente está no modo fazer, a gente não se questiona sobre nós mesmos. E a gente não se questiona se aquilo que a gente está vivendo, se a escolha que a gente está fazendo é nossa escolha mesmo. Sim. Inclusive. Né? Então, o que eu acho mais bonito assim da fenomenologia existencial é essa apropriação do ser. Né? Então, como é que a gente se apropria de quem nós somos? E aí não tem, né, dentro dessa perspectiva, a crise, ela é um olhar para esse lugar de se eu estou entrando em crise é porque essa relação não está boa. É porque essa relação com o mundo, né, esse lugar que eu estou ocupando no mundo, talvez não seja o meu lugar. Talvez eu tenha que lidar com o fato de que eu não fiz escolhas próprias, que as minhas escolhas elas foram dadas e eu só fui seguindo, eu fui passando vivendo. E aí a gente tem uma diferença entre vivência e experiência. Né? Então, vivência é isso, eu vou passando e eu nem me dou conta da afetação que eu tô, né? Do que tá acontecendo comigo. Modo fazer. Vou lá, faço todo dia, O que é experiência para Heidegger? Tem um negócio que se chama afetação. Né? Então, o que é uma experiência? É quando eu sou afetado pelo mundo, eu me dou conta desta afetação, eu compreendo essa afetação, e aí tem um terceiro passo, que é o seguinte, que é a linguagem. Eu consigo expressar, eu consigo compreender essa afetação e desenvolver uma linguagem a partir da afetação que eu tenho. Quando a gente desenvolve linguagem, a gente já fez um processamento da informação. Exatamente. E aí isso é uma experiência. Né? Eu acho que é uma visão legal. Voltando pro Cortella, o Cortella ele vive de uma forma diferente. O que é interessante, o Cortella é um filósofo brasileiro super conhecido, eu pessoalmente adoro. Ele fala da vivência e experiência, que são duas coisas diferentes. A vivência traz experiência, ok? Sim. Fato.
A vivência eu não consigo transferir para outra pessoa, porque é meu, eu que vivi. A experiência eu consigo transferir, eu consigo relatar. E aí isso que a experiência, mas a experiência ela precisa da vivência, né, primeiro, e da percepção da vivência. Exatamente. E em seguida o processamento e o desenvolvimento de uma linguagem para expressar essa vivência. Sim, tem uma pequena diferença nesse sentido, porque o Heidegger fala, olha, às vezes a gente passa a vida ele fala que é como se a vivência fosse algo sem consciência. E não necessariamente, pro Cortella isso não necessariamente. Então é aquela coisa de como as nossas experiências, elas vão formando um mosaico de quem nós somos. Né? Então a gente se forma a partir desse mosaico. E o que é muito interessante é porque eu acho que a experiência está mais em alta do que nunca, né? Todo mundo vive falando tanto de experiência, né? Sem então, saber. O marketing, o comercial. User experience. Ele vê a jornada do cliente. Temos que não é o produto que nós temos que vender, nós temos que vender uma experiência. Então, isso está mais em alta, eu acho, do que nunca. Sim. Então, compreender, tô contextualizando até para vocês, que parece que a gente às vezes está meio viajando aqui, mas existe muito de atual no que a gente está falando. E a gente está falando justamente disso, da experiência humana, né? E aí a gente pode entrar em infinitas questões com inteligência artificial, uso de tecnologia. Então, uma das coisas que o Heidegger morria de medo, né, era da gente ser engolido pela tecnologia. E na época dele era a TV que tinha começado, né? Que ele falava, meu Deus, né, nós vamos nos perder nesse negócio aqui. Isso existe demais ainda, principalmente com a IA, né? Exatamente. Agora, então, os cursos de IA estão me surpreendendo, porque tem muito médico fazendo curso de IA. O que eu acho muito legal é porque a gente, aprendendo a usar... Que uso a gente vai fazer, né? Exato. A pergunta é essa, que uso nós vamos fazer desse negócio? Que a gente pode fazer um uso que potencialize a nossa humanidade, ou a gente pode fazer um uso que nos deixe muito menos humanos. Exato, que faça com que a gente fique no modo fazer. Porque assim eu não penso, eu só faço. Pensar dá e trabalho. A pensa, e a produz, eu continuo. Né? Agora, se eu usar a IA como uma ferramenta para enriquecer o meu processo... Agora o difícil é isso, né? Essa linha, ela é muito tênue. Ela é muito fina, né? Então, é isso. Onde é que a gente vai traçar e como é que a gente vai fazer isso de uma maneira ética, né? E aí eu acho que isso, a fenomenologia traz esse lugar da gente se questionar sobre a própria existência. Da gente realmente, intencionalmente, fazer uma análise de nós mesmos. Do que a gente está vivendo, como nós estamos vivendo. O que cada um faz conosco. Né? Então, assim, dentro o Kellerman bebeu bastante aí das análise, bebeu bastante da fenomenologia para falar para criar, né, o método formativo, a prática formativa, que vem justamente questionar o que eu faço comigo, né? O que eu estou fazendo comigo, como eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo, né? E esse lugar, eu acho que vai colocando a gente, quando a gente se questiona sobre essas coisas, né? A gente fala muito sobre propósito hoje. A gente não tem como não ter, encontrar propósito se a gente não se faz essas perguntas, né? Se a gente não se depara com a morte. Inclusive, uma das perguntas de propósito é: o que eu quero que digam sobre mim quando eu morrer, né? E também a gente não encontra propósito se a gente não é com o outro. Exatamente. Então, as porque o propósito transcende, é a transcendência. É para além de mim. É para além de mim. Exatamente. É o que vai restar quando eu me for, né? Então, eu acho que essa é a questão de como a gente vai fazendo essa análise, né? E se apropriando desse Dasein, dessa coisa de que eu já sou no mundo, né? Então, se eu já sou no mundo, como é que eu me aproprio disso? E aí a gente traz uma questão também muito búdica, vamos dizer assim, né? Que é muito do budismo, que é o ato intencional. É fazer, no ato de fazer, não fazer simplesmente por fazer. Sim. Mas fazer com o que está por trás do que eu estou fazendo? Para quê? Para quê? Why? Not what. Né? Então tem isso. Para quê? Não o que eu estou fazendo, é por que eu estou fazendo. Eu acho que vai até além do porquê, né? Eu acho que vai nessa coisa de que
O que de mim, o que fala de mim também. Eu também. tô me apropriando aqui do que eu tô fazendo, né? Eu acho que tem esse lugar. Então, Heidegger, ele vai trazendo muito essa questão. Eu fico ouvindo você falar, Dani, eu penso muito na minha terapeuta. Sim. A importância que ela tem nesse meu processo, né? Então, como a fenomenologia existencial ela é importante, assim, para os profissionais de saúde mental e para as pessoas, né? Sim. Porque, às vezes, sozinho, no mundo de hoje, que puxa a gente muito para fora, que realmente leva a gente muito mais pro modo fazer do que o ser. Então, a psicoterapia, fazer uma terapia, é um investimento nisso, né, em você. Porque através dessas perguntas, alguém, né, um bom terapeuta é o que faz as boas perguntas. O que mostra, né, o que aponta as coisas certas. Fala, olha, tá fazendo do mesmo jeito que você fazia ali, mas quando quando a pessoa se dá conta, sim, através de uma pergunta do outro, eu acho, minha posição, é mais significativo do que quando me apontam. Sim. Entende? Uhum. Porque não me apontaram diretamente. Então, assim, não é que me julgaram. A pergunta que fizeram abriu algo em mim. Isso eu acho muito importante. Então, para quem é da saúde mental e tá ouvindo, né, isso, olha que riqueza, né, de conceitos que a Dani tá trazendo. E inclusive isso, né, o Heidegger ele vai falar também dessa questão da abertura para a experiência. Que inclusive hoje é um dos fatores que a gente tem dos Big Five, né, de personalidade, dos traços de personalidade. E ele já falava disso lá em 1919, 1920 e pouco. Né? Então ele vai falando muito dessa questão, dessa abertura para o afeto, dessa abertura para a experiência. Né? Então se a gente não tem essa abertura para a experiência, a gente fica pouco afetado. Sim. Pouco afetado, a gente não desenvolve experiência. A gente desenvolve pouco conhecimento sobre nós mesmos. A gente não se angustia, então a gente não se questiona sobre a vida e a gente vive uma vida sem propósito. Né? Ele não fala da palavra propósito, tá? Mas ele fala de sentido. Sim. Então ele vai falar de sentido e significado de vida. Ele vai falar de uma vida com sentido ou uma vida sem sentido, né? E o que faz muita diferença. Aliás, a gente vai entendendo, né, a fenomenologia existencial, ela é anterior, por exemplo, à psiquiatria, à psicologia positiva, que é algo que vem... Exatamente. Tá muito em alta, né? E dentro da psicologia, psiquiatria positiva, tem a questão do propósito, do sentido. Sim. Né? Que sentido que eu vou dar para a vida? Que sentido eu vou dar para a minha vida? Totalmente conectada à fenomenologia. E aí, nesse sentido, a gente tem o lugar da fenomenologia, ele tem uma diferenciação com a ciência como a gente conhece hoje. E que aí é uma questão, para mim, pelo menos, que não tem um bom, um ruim, um melhor, um pior, não tem um que é ou que não é. Mas é que ele simplesmente vira e fala assim, olha, esse distanciamento das coisas, ele não é possível. Porque a gente nunca vai se distanciar, a gente está sempre na relação. Né? Então, é bom que eu escreva que relação é essa. Sim. Então, quando a gente faz um estudo, vamos dizer, quando você escreve um trabalho, você tem que descrever a relação que você tem com aquilo. Que é isso que eu estou falando, a gente sempre tem um viés. Aliás, a pergunta científica, a hipótese parte da onde? Do meu viés, da minha curiosidade, da minha aproximação com aquilo, meu reclinar sobre aquele assunto. Sim. Então, já tem. Da minha angústia que gera a pergunta e a curiosidade. Mas a curiosidade só vai acontecer se eu der abertura. Exatamente. E a gente fala muito do papel da curiosidade na aprendizagem, a gente fala da curiosidade como uma virtude, mas a curiosidade só acontece se eu der abertura a responder a essa angústia e a experiência. Então, olha aqui. E ele começa a questionar muito essa coisa da metafísica, né, dessa divisão entre corpo e mente, essa divisão que existe entre as coisas. Então, veja, para mim talvez seja uma das partes mais bonitas da coisa, e aí também tem depois, né, dizem as más línguas, as fofocas, né, que dizem que uma vez naquela época não tinha internet, não tinha globalização, certo? Então as pessoas não ficavam sabendo o que tinha no Oriente, no Ocidente, nada disso. Mas dizem que uma vez ele se deparou com um texto com o budismo, e que a hora que ele leu, ele falava assim, mas era exatamente isso que eu estava tentando dizer.
Né? Era exatamente isso que eu estava tentando explicar, sobre essa interconexão que existe. Como eu já estudei o Feldenkrais, e você falando do Kahneman, aí eu falei assim, mas, né, eu pergunto, a gente conversando, a gente aprende, né, muito uma com a outra, porque o Feldenkrais, ele é mais das exatas, ele é físico, tem os movimentos, tem os vetores. Exatamente. O vetor do movimento e tal. O método Feldenkrais, ele é muito assim, né, disso. E aí, você falando do Kahneman, também tinham outras pessoas que falavam coisas semelhantes, e aí você fala, peraí, mas como que tava as pessoas mais ou menos contemporâneas, mas a comunicação não era rápida. Aí, né, eu gosto, acreditem ou não, mas Jung, né, o bichinho explica. Sim. Não, eu acho que é isso, a gente tem inconsciente coletivo. Tá aí, a ideia tá aí vai pegando, um pega aqui, outro pega ali, outro pega ali. Mas quando eu vi o Feldenkrais, eu falei assim, nossa, eu tô vendo várias conexões. Eu falo, não, mas quem começou? A minha angústia foi falar, mas quem começou? Da onde veio? E não dá pra saber. Não dá pra saber, é tudo ali, né? Então tem esse borbulhar. Mas eu acho bonito isso, por exemplo, que é como a gente, às vezes eu falo uma coisa, você fala, mas é isso, eu falei com outras palavras. Mas é isso, é a mesma coisa, né? Vai caminhando ali. E aí o que é uma pergunta que é essencial da fenomenologia, que ao invés da gente falar, mas por que você fez isso? A pergunta é, não, como? Como que isso se deu? Né? Como foi a construção desse negócio? Tá, o processo. Então você quer saber não só o processo, tá? Mas é o como mesmo. Então é o como, mais do que o porquê. Mais do que o porquê é o como. É o como. O como é mais importante. Porque aí tem a ver com a relação. Sim. Tem a ver e nessa com seu existir, né? Com seu existir, exatamente. Né? E aí eu falo, né, quando eu pergunto para os meus pacientes, mas como é que você está fazendo isso aí? Como é que é a angústia para você? Como é que você vive isso? Como você vive essa experiência em você? Fica tudo negócio de pergunta difícil. Não, e é engraçado que a gente tende a responder uma coisa totalmente racional, né? Cognitiva. A gente tende a falar o racional. Aí a pessoa volta e pergunta de novo. Não. Mas como você pensa? Você aqui? Como é que tá acontecendo aí? Aí caramba! Aí você para, que difícil. Aí você tenta... Não, e a gente tem tanto uma divisão, né, de corpo, mente, etc., que as pessoas, elas me dão todo o caminho das pedras, por que elas fizeram, não porque isso, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o que, ok, tudo bem, que bom que você tem isso cognitivamente, assim, você entendeu tudo já. Exato. Você já entendeu tudo, mas e aí, o que tá acontecendo que não tá fazendo diferente? Sim. Como, né, aí a gente parte em busca dos como. Sim. Porque é o como que gera essa pequena variação, uma pequena possibilidade, né? Essa abertura de uma possibilidade de mudança. Né? Então, veja bem, não estou criticando a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, na ciência... Tem muitas ferramentas muito boas da cognitivo-comportamental. Na ciência, né? Na literatura, ela tem comprovação e tal. Mas eu acho que essas colocações associadas à terapia cognitivo-comportamental, quando você tem a união disso, eu acho que fica incrível. Ficar só na TCC é isso. Você entende da onde vem a crença, o que é a crença, mas às vezes você não consegue sair daquilo. Exatamente. Porque não houve um aprofundamento. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, e aí o Heidegger depois ele vai falar um tanto da técnica, né? Que ele, é o que eu falei, ele não gosta muito lá das técnicas. O que ele fala? A gente pode ficar preso na técnica. Sim. E aí quando a gente fica preso na técnica, a gente perde justamente. Mas tem aquela fala, né? Conheça todas as técnicas, todas as teorias, mas ao se conectar com um ser humano, seja apenas outro ser humano. Mas isso aí é o Rogers, né? Já é do humanismo, que o pessoal não pega ele geralmente, né? Mas ele é fantástico. O Carl Rogers, ele é... Porque ele vai trazer essa humanidade de volta. Sim. Porque ele vai dizer, não, é um outro ser humano que está na minha frente. Eu não posso ter um protocolo, né, sem olhar para aquele ser humano. Sim. Então é um cuidado que a gente tem que ter para não ficar tudo protocolar. Isso, eu acho que eu gosto do protocolo. Estamos, eu já
Huberman tá lá com todos os protocolos dele. Você higiene do sono. Aliás, mas ele tá comprei mudando. o livro já. Mas ele tá mudando, você percebeu? Claro, opa. Começou com os assuntos, começou com James Hollis lá, que ele entrevistou. Sim, ele tá mudando, porque quando a gente acompanha o Huberman há um tempo, a busca dele era um protocolo, ou seja, era a verdade absoluta. Sim, ele não conseguiu encontrar. E uma galera que foi lá não dava essa resposta pra ele. E ele ficava, você percebia que ele ficava angustiado. Ele ficava aflito por não ter um protocolo pra quê? Então, pro sono, qual protocolo? E aí a abertura, né, do puxa, não tem só uma forma de fazer. Exatamente. Não, e isso é muito lindo. Como cada um pode descobrir no seu jeito, né? Então essa abertura para essa possibilidade de entender que eu talvez tenha o meu. E é isso que por isso que a gente tá sempre, né, ser informação, a gente tá sempre se formando, né? Você fala muito isso. Eu falo que a gente tá... A gente não nasce pronto. A gente não, é um processo formativo, né? E assim, do jeito que a gente sabe, como a gente conhece, termina a hora que a gente morre. Aí pra lá, não sei. Aí cada um vai acreditar depois o que quiser, se continua, se não continua, enfim. Mas até a gente morrer, a gente está em formação. Sim. Entendeu? Então a gente tem essa coisa de que a gente tem esse movimento, né, desse Dasein, dessa presença que traz em si tudo isso que pode estar coberto e descoberto. Então ele não vai falar de consciente ou inconsciente. Ele vai falar que tem coisas que estão cobertas e coisas que estão descobertas, que a gente descobre. Até algo, porque a consciência é algo que as pessoas estão tentando. Isso é verdade, né? Existem vários livros atuais que estudam a consciência e a gente não consegue descrever assim, de uma forma... Aliás, a esposa do Sam Harris tá lançando agora um áudio documentário sobre estudos da consciência. Ela foi atrás, se chama Hannah Harris, e ela entrevistou várias pessoas que trabalham com a consciência, tentando entender que negócio é isso de diferentes escolas, né? Então ela faz parte do pessoal que é do panpsiquismo, ou seja, tudo tem um certo nível de consciência. Sim, você pode reconhecer ou não. Sim, então ela fala, as plantas são consideradas, tem uma cadeira, tem um certo nível de consciência. Nossa, mas aí é uma consciência tipo atômica, sabe? Tem a galera do panpsiquismo, uma galera do panpsiquismo que tudo tem uma consciência. Aí foi muito demais pra metafísica, né? Aí é uma coisa né? Que é difícil. Não tô criticando. Não, mas que é muito difícil pra gente compreender. É que eu acho que eu sou. É muito difícil pra gente compreender esse pensamento de que, tipo, tá tudo tá no mundo, tá interligado de alguma forma. Tudo tá interligado, eu concordo. Tem uma consciência, né? Aí, enfim. É o que a gente tá falando. Não tem, até hoje a gente não sabe que negócio é esse. Tem gente que fala de consciente é só ser humano, né? Até hoje tem gente que defende isso. Bom, na medicina a gente fala de níveis de consciência com a escala de... agora não esqueci o nome. Então, na medicina, a nível de consciência é pela escala de Glasgow. Então, tem uma escala. Ok. Mas não é isso. Não é só isso. Né? Então, na medicina tem isso, né? Porque a pessoa pode ir afundando o nível de consciência, mas é uma coisa mais... de uma definição mais biológica. Sim. Não tem, entende? Entendo. Medicina, né? E precisa. A gente precisa organizar. Você precisa saber se uma pessoa tá em coma ou não. Entendeu? Precisa, né? Você precisa entender. E ok, mas é isso, né? Então ele vai... e aí ele vai dizendo dessa compreensão da experiência mesmo, né? Sim. E, enfim, já dessa disponibilidade que a gente tem para as diferentes possibilidades. Eu acho isso muito bom, muito importante, né? Você poder abrir e fechar. Abrir e fechar. Eu acho que é o pulso que você fala. Na verdade, eu acho que eu tô descrevendo um pulso. É um pulso. Né? Então, eu abro... Contração e expansão. A expansão, por exemplo, ouvindo você falar toda essa história, todas essas pessoas, a gente tá abrindo. Então, você que tá escutando, a gente pode falar, nossa, que viagem, né? Mas a gente tá abrindo e como você tá sendo afetado por isso, é o como você vai
fechar. Você pode fechar e pode associar com tantas outras coisas. É isso, mas eu acho isso muito bonito. E é isso, eu acho que pode fazer sentido para umas pessoas, para outras pessoas podem falar, nossa, elas estão viajando, não tá fazendo sentido nenhum. E tá tudo certo, ok? Tem outra via, né? Eu acho que aí a gente tem as vias mais duras, né? As hard sciences e as soft sciences, né? Então, mas, olha, eu vou trazer uma coisa que pode parecer nada a ver, mas na escola dos meus filhos, né, eles trabalham muito intertextualidade. Tem que juntar. É isso, porque hoje, tem né? as entrelinhas, né? Exato, então, o que a gente está falando com o que vocês têm de conhecimento ou experiência, pode haver uma intertextualidade, se você olhar bem. Né? E é isso, por exemplo, na escola das crianças, ele coloca 2 textos diferentes e descreva a intertextualidade. Onde eles se associam. Aonde eles se ligam. Olha que coisa linda. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Que é um fazer pensar, né? E que aí a gente vai entendendo que essa intertextualidade, você perceber essa interconexão das coisas, você perceber a vida que existe fora de você e entendendo as relações fazem com que a gente se aproprie de quem a gente é. Então, aí a gente pode dizer de uma existência imprópria, de uma vida imprópria, de uma vida própria. Né? A imprópria é isso, é o ratinho que fica lá na rodinha e fica fazendo no modo automático. A própria é quando a gente para, olha, se angustia e aí a gente fala, opa, mas aí, como é que eu faço isso agora? E o que eu vou fazer da minha vida? É isso mesmo? Vou continuar? E se eu morrer, tem sentido esse negócio que eu tô fazendo? É muito importante esse questionamento. Extremamente importante, por quê? Porque aí é esse lugar da angústia, né, que vai levar a gente para uma certa liberdade. E o que é liberdade dentro da fenomenologia existencial? É a gente poder escolher dentro das nossas possibilidades. Aí eu não trago Heidegger, eu trago Kellerman, né? Que eu falo o seguinte, eu gosto muito do Kellerman, mas ele é muito embasado na fenomenologia. Eu não posso ser o que eu quiser. Entendeu? E aí o Heidegger vai falar do Dasein como um ser histórico. Por que eu não posso ser o que eu quiser? Minha genética não me permite ser um tigre. Eu adoro um cavalo e tal, mas eu nasci gente, entendeu? Sou gente, tenho 2 olhos, nariz, uma boca, então eu já tenho as minhas possibilidades limitadas. Mas, além dessa genética que eu recebi, biológica, de herança, né? Além desta limitação, eu ainda tenho outras, como, por exemplo, a língua que eu falo, a cultura que eu questiono, o tempo em que eu estou inserido, por isso que o livro se chama Ser e Tempo, né? Então, o tempo é um determinante de quem eu sou. Extremamente. Bom, vamos... o tempo, porque o tempo tem todo um contexto. Isso. E vai interferir na forma como eu penso, sou, ajo. Então, tudo isso me dá... Eu tenho uma certa liberdade, mas eu não tenho toda a liberdade. Sim. Né? E aí o Heidegger ele fala um negócio que é bonito, que ele fala assim, olha, você pode até não escolher sobre você mesmo. Mas entenda que você não escolher, você está sendo escolhido. E isso já é uma escolha. Sim. Né? Sim. Não escolher também é uma escolha. É uma escolha. Então, para ele, isso é liberdade, né? Sim. E aí ele vai falar sobre a transcendência. Um pouco diferente do que o Jung fala, óbvio, mas muito parecido. Porque o Jung ele vai falar da transcendência enquanto esse lugar do ser-se mesmo, né? Da individuação. Então, Jung ele fala da transcendência enquanto individuação. O que é individuação? É a apropriação do ser. É eu ser quem eu sou, né? Eu ter a minha autenticidade. Então, Heidegger vai falar muito da autenticidade. Então, ele diz assim, quando eu posso me apropriar de quem eu sou um ser autêntico. Sim. E se eu sou um ser autêntico, eu transcendo nesse sentido. Para ele, a transcendência é você ser autêntico, né? A autenticidade nesse sentido teria a ver com aceitação ou alguma coisa assim? Ou com a constatação, o autoconhecimento? Ele não fala sobre isso. Tá. Ele não fala necessariamente sobre isso. Mas... O que você acha? Aí eu vou comigo aqui. Né? Vou eu nos meus pensamentos aqui. Acho que toda terapia hoje, para ser efetiva, ela tem que passar pela aceitação. Certo? Sim. E aí o que é importante para nós? A autenticidade, ela passa por essa aceitação. Mas não é uma aceitação de que, então eu aceito que eu sou assim, foda-se. E larguei. E blum. Não. Mas é uma aceitação de que, aceitando
como É eu de não estou lutando com aceitando isso. a relação, como que eu posso me encaminhar ou mudar? Direcionar. Que possibilidades eu tenho dentro disso? Que variações eu posso fazer? É uma aceitação com uma constatação misturada. É uma mistura, né? E aí eu acho que a gente vai passando pela questão da autenticidade, né? É porque eu tô falando isso porque quando existe a constatação mais a negação, Exatamente. não há autenticidade. Não tem, exatamente. Por isso que eu tenho. E a gente tem que pensar que a gente está sempre em relação também. Então a aceitação ela passa por isso, né? De saber que eu também faço parte do mundo, né? Eu sou parte disso aqui, somos parte, né? E aí o que eu acho interessante, né? É que ele também fala do cuidado. Então ele fala assim, existem 2 tipos de cuidado. Para resumir, é o cuidado de eu te dou o peixinho aqui, né? Ou eu te ensino a pescar. Então você tem o cuidado que você dá ao peixe, você tem o cuidado que você ensina a pescar. E aí o cuidado do ensinar a pescar é muito mais efetivo para que a gente alcance essa transcendência. Entendeu? Sim. E a gente não fique tão preso na técnica e naquilo que simplesmente querem de nós. As demandas que querem de nós, certo? Isso da metacognição. Metacognição, Sim. que inclusive as escolas buscam, quer dizer, deveriam buscar, desenvolver, é dar a vara de pescar. Exatamente. Não é dar o peixe. Deveria. Certo? Exatamente. Então, porque você dá o barato. Isso. Né? E aí a pessoa vai ter as suas possibilidades ali. Mas, sim, o cuidado é... Mas, e assim, é extenso o assunto, mas assim, acho que deu uma passagem geral. Falando sobre uma passagem geral, né? Acho que dá pra... Mas acho que essa última fala sobre não ficar preso na técnica, eu acho que é a frase que a gente falou, né? Antes do ser um ser humano e tal. É ter essa flexibilidade de conhecer as técnicas, mas também adaptar nisso, ser com o outro. Exatamente. Eu acho que esse é o assunto da fenomenologia, né? Acredito que tem muito mais, né? Muito mais para ser dito sobre esse tema. A ideia é que... Eu falei de um autor só, né? Só o fundamento. Então, mas é muito interessante e muito bonito. Eu sou suspeita para falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Aprendi muito. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, quiserem saber mais, se achou interessante, curte, manda para quem você acha que possa se interessar pelo assunto. E a gente tá aqui, né? Esse é o Tempo Próprio. E a gente vai colocar, claro, as referências que possam enriquecer o que vocês ouviram aqui da gente, se você tiver curiosidade, lá no nosso site www.tempoproprio.com.br. E é isso, esse foi um tema que foi muito perguntado pra gente e a gente está aberto para o interesse de vocês, para fazer essa comunidade de conhecimento. Até a próxima. É isso aí. Até a próxima.